E aí, gente bonita? Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você que está aí nos recebendo nesse mais uma edição desse GPS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está me ouvindo bem, já deixa aí o seu GP, né? Se você está recebendo bem o nosso áudio, a nossa imagem, escreve aí GP para a gente ver que você está nos ouvindo bem, né? Em mais esse encontro de guia pastoral para a sabedoria. Muito bom a gente ver os nossos irmãos já chegando, já entrando, já se acomodando. Que bênção, gente, que bênção. Estão me ouvindo bem? Manda aí o seu GP, olha aí. GP, coisa boa. Estamos aqui em mais um GPS nessa quarentena que já está aí já praticamente no seu 9º dia, né? 9º para 10º dia, se a gente considerar que iniciamos na segunda-feira passada, a gente já está aí com praticamente 12 dias, né? Se a gente considerar oficialmente. E muito bom, vocês que estão entrando agora, já puxem a sua cadeira, já puxem o seu banquinho e vamos aí nos acomodando para mais esse GPS de hoje, sexta-feira, 27 de março de 2020. Dia que o Senhor nos deu para estarmos juntos. Ó, tem gente aí no plantão, né? Tem gente aí que está na luta. Bênção, bênção do Senhor, gente. Muito bem, você vai entrando, você vai se conectando e deixa o seu GP aí, se você está me ouvindo bem. GP, para quem está entrando no GPS pela primeira vez, né? GP é simplesmente graça e paz, né? Então deixa o seu GP, se você está me ouvindo bem, está recebendo bem, né, o som, né, nessa transmissão ao vivo, para a gente poder começar. E enquanto isso eu estou dando um gole aqui no meu café. Hoje eu vim, né, mais equipado para essa segunda edição do GPS, né? Hoje eu estou com o meu café aqui, né? Gente bonita, como é que tá aí essa quarentena de vocês? Obrigado para todos esses que estão deixando aí felicitações, né, nos comentários. A gente recebe com muito carinho, com muita alegria as felicitações dos irmãos e das irmãs nesse dia de hoje, em que a gente pode celebrar ao Senhor por mais um tempo de vida, por mais um ciclo de vida que se completa, né? E saibam que sempre é um desafio quando você completa, né, 22 anos, então é algo realmente muito... Eu estou brincando, gente, estou brincando. Ah, peguei você. Não é 22 não, gente, é 39, né, com a graça do Senhor. Então a gente se alegra muito em Deus por toda essa oportunidade, né, de Deus nos dar de celebrarmos a vida. Muito obrigado a vocês que estão entrando, a vocês que deixaram aí as suas felicitações no dia de hoje, né? Muito bem. Ah, estão perguntando ali, cadê o bolo, né? Depois eu vou mostrar aqui o bolo que a gente conseguiu, né? Bolo muito especial, né? Bolo muito lindo da minha vida, né? Que deve estar me acompanhando, né, em algum lugar aí também, né? Mas, gente, Gálatas capítulo 5 é o ponto de partida do nosso GPS de hoje. Gálatas capítulo 5 é o ponto de partida do nosso GPS. Então você pode ir abrindo, né? E eu vou tomando aqui o meu cafezinho enquanto você abre a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5. Amém? Bem, vamos começar, né? Gálatas capítulo 5 vai nos dar a seguinte instrução da palavra de Deus. Daqui a pouco a gente chega no bolo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei.
vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Eu li na Nova Versão Internacional, Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 6. E, gente, quando nós recebemos do Espírito Santo a direção para esse segundo GPS, a gente recebeu dele a direção de pensarmos sobre a redescoberta da simplicidade. Hoje a gente está celebrando mais um ciclo de vida, né? E Deus nos falou ao coração da necessidade e da importância de sermos simples, de vivermos uma vida simples, de resgatarmos um evangelho simples, de cultivarmos relações simples. Então, simplicidade é a palavra que nós colocamos na coordenada desse GPS de hoje, né? O meu ponto de partida, o seu local, ele vai chegar num destino que é o destino da simplicidade em Cristo Jesus. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse nosso GPS de hoje. Estamos aqui com Gálatas 5, versos 1 a versos 6. E pensando sobre a redescoberta da simplicidade. Muito bem, quando o apóstolo Paulo ele está conversando com os crentes na Galácia, ele está combatendo uma série de pensamentos correntes que colocam ou tentam colocar sobre os crentes nas igrejas da Galácia uma espécie de obstáculos a serem alcançados, a serem cumpridos, a serem realizados para que a salvação, para que o relacionamento com Deus dessas pessoas pudesse ser pleno, pudesse ser completo, pudesse ser perfeito. E esses cristãos na Galácia, eles estavam começando a confundir o evangelho que Paulo tinha deixado, Paulo apóstolo tinha deixado com eles, com o evangelho que estava sendo pregado pelos judaizantes, por aqueles que queriam o retorno da lei novamente. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem nos colocar aqui, nesse pensamento de que Cristo trouxe para nós uma liberdade. Cristo liberta daqueles aspectos da lei que foram aperfeiçoados nele. Os aspectos da lei, eles foram cumpridos, não apenas aperfeiçoados, mas foram cumpridos plenamente em Cristo Jesus. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo para os crentes na Galácia: olha, queridos e queridas, o Evangelho de Cristo, ele é simples, e por ele ser simples, para vocês basta Jesus. Basta Jesus. Jesus é suficiente. Vocês não precisam cumprir nenhum desafio, vocês não precisam cumprir nenhum rito, vocês não precisam. E é impressionante, gente, que os cristãos da Galácia, embora eles tivessem recebido do apóstolo Paulo esse direcionamento, esse evangelho, eles estavam começando a ficar um pouco confusos. Oi, boa noite para vocês que estão entrando aí agora, né, nesse nosso segundo GPS. O GPS de hoje que está pensando sobre Gálatas, capítulo 5, versos de 1 a 6. A redescoberta da simplicidade. Então, quando os cristãos na Galácia tiveram esse comportamento, eu posso olhar para hoje e observar que hoje, na nossa vida, nós também temos condutas semelhantes. E se eu for perguntar a você, né? Eu não gole aqui no meu café, cafezinho muito simples também, né? E saboroso. Se eu for perguntar para você a quantidade de coisas trabalhosas que você tem na sua vida, eu tenho certeza que você gostaria de substituí-las por coisas mais fáceis, por coisas mais práticas, por coisas mais simples, né? Por quê? Porque a gente gosta de coisas que nos levem diretamente ao objetivo, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava estudando, né, no ensino técnico e médio, e numa das disciplinas que nós tínhamos de linguagem de programação, né, na época, quem é da área mais ou menos na área de informática vai lembrar, uma das disciplinas que nós tínhamos
na disciplina de programação era a disciplina de algoritmos aplicados a linguagens, né? E um dos primeiros desafios que a gente recebia quando a gente estava desenvolvendo algoritmos, a gente começava com algoritmos em modelos matemáticos. Então a gente tinha que, por exemplo, fazer operações com matrizes, né? E aí você vai lembrar da matemática, né? Operações com matrizes e fazer o computador dar respostas para operações com matrizes. E aí eu lembro que um dos exercícios que o professor passou para a gente, naquela época, foi fazer uma multiplicação entre matrizes. Eu tinha que desenvolver um programa que fizesse uma multiplicação entre matrizes. E você sabe que uma multiplicação entre matrizes, na mão, já é difícil de fazer, né? Principalmente você que está aí nessa lida do estudo ainda, você vai puxar pela memória, sabe que operações com matrizes é um pouco complexo, né? Que dirá você... cheirinho do café, né, irmão? Tá aqui. Que dirá você traduzir isso para a linguagem do computador. Então, quando eu fiz o primeiro programa que resultava na multiplicação de matrizes, meu primeiro algoritmo, ele tinha quase 140 linhas, né? Era um programa um tamanho gigantesco, né? E aí, quando o professor foi fazer a revisão do nosso programa, né, daquelas quase 140 linhas de programação, ele chegou e colocou artifícios, né, ferramentas, os chamados loops, que a gente não tinha conseguido empregar, e reduziu para menos de 50 linhas. Nós conseguimos fazer um programa de matriz com menos de 50 linhas. Ou seja, um programa muito mais simples do que aquele que a gente tinha desenvolvido. E aí a gente começou a perceber assim, poxa, eu posso fazer as coisas de uma maneira muito mais simples se eu tiver o conhecimento daquilo que me oportuniza ser simples. E aí, trazendo para o nosso texto, eu vejo que Paulo, apóstolo, ele queria pensar com os cristãos, olha, vocês devem ser simples, vocês não podem escolher caminhos longos, vocês não podem, se você vai da sua casa, né, para um determinado ponto, você vai percorrer, você sabe que você pode chegar no seu destino percorrendo 5 km ou percorrendo 1 km. Ora, qual é o caminho que você vai escolher? Certamente, você como uma pessoa prudente, uma pessoa inteligente, você vai escolher o caminho menor, porque é o caminho mais simples, né? É um caminho que tem menos trânsito, é o caminho que tem menos tráfego. Paulo está dizendo aqui para os Gálatas a mesma coisa. Gente, vocês têm que escolher e ficar com Cristo, porque se vocês escolherem o caminho da lei, vocês vão ter que seguir o caminho da lei. E o caminho da circuncisão não é um caminho fácil. É um caminho em que ninguém consegue, por seus próprios méritos, chegar a Deus. E a prova disso foi que o próprio Deus precisou aperfeiçoar esse caminho para que todos nós chegássemos a Ele de uma maneira plena, completa e simples, né? E é nesse sentido que eu lembro, e eu quero compartilhar com você, de um texto, de um livro muito conhecido, que é esse livro aqui, né? É o livro, hoje eu deixei o livro aqui na posição, né? E depois aquele livro que eu citei no GPS passado, depois eu mostro para os irmãos, né? Deixei ele embaixo do computador e por isso que eu não achei ele, né? Mas esse livro aqui, que vai estar aparecendo para você em efeito espelho, né? Por causa da câmera da selfie, é o livro Peregrino. É um clássico da literatura cristã mundial, que é o livro de John Bunyan, né? E John Bunyan, ele escreveu esse livro, e ele tem uma jornada muito interessante quando ele fala do cristão, né? O cristão, ele começa a percorrer uma estrada, vou contar assim bem por cima, né, para você entender. E a estrada que o cristão percorre é uma estrada que visa chegar à cidade celestial, e nessa cidade celestial, até chegar lá, ele está com um fardo muito pesado, né? Se você está entrando agora, a gente está pensando sobre Gálatas 5, versos de 1 a 6, a redescoberta da simplicidade. E eu estou falando agora para você que está entrando, né, boa noite, sobre um trecho desse livro aqui, o livro O Peregrino. Está aparecendo para você em efeito espelho por causa da câmera, mas é o livro Peregrino de John Bunyan. E aí o cristão, ele começa a sua peregrinação. Quando ele começa a sua peregrinação, ele vai encontrar vários personagens pelo caminho. Ele está lá com aquele mochilão nas costas, né, e ele vai encontrar vários personagens pelo caminho. Um desses personagens que ele encontra pelo caminho é um personagem chamado Sábio Segundo o Mundo, né? Sábio Segundo o Mundo, né? E eu não sei se você já teve alguém que, sabe aquela pessoa que você pede uma dica e ela te dá uma dica furada, né? Eu não sei se você já teve uma pessoa assim, você perguntou, como é que eu faço isso, né?
Aí a pessoa diz para você assim, ó, faz desse jeito, né? Só que o jeito que a pessoa diz para você fazer é meio que uma gambiarra, né? É um negócio que não dá certo, que acaba estourando tudo, acaba quebrando tudo, né? Por quê? Porque ela deu aquela dica furada. Então o cristão, ele encontrou alguém desse jeito. Ele encontrou na caminhada dele, ele estava indo num caminho, né, estreito para a cidade celestial, e ele encontrou esse personagem chamado Sábio Segundo Mundo. Aí eu vou compartilhar com você aqui os trechos dessa conversa. O que ele diz? O Sábio Segundo Mundo, ele pergunta assim para o cristão, aonde você vai com todo esse peso, meu bom homem? Aí o cristão diz assim, olha, é verdade, eu estou muito carregado. Aí o Sábio Segundo Mundo diz assim, eu não creio que haja no mundo alguém tão carregado quanto você. Onde é que você vai? Aí o cristão diz assim, eu estou indo por aquele portão estreito. Eu soube que um morador lá vai poder me dizer como é que eu me livro desse fardo. Aí o Sábio Segundo Mundo diz assim para o cristão, você tem esposa e filhos? Aí o cristão responde, eu tenho, mas por causa do peso desse fardo que me oprime, eu já não consigo sentir prazer neles, eu sinto como se eu não tivesse família. Aí o Sábio Segundo Mundo começa a preparar a dica. Ele diz assim, eu tenho um bom conselho para você. Eu tenho um bom conselho para você. Você quer ouvir? Aí o cristão disse para o Sábio Segundo Mundo, olha, eu não me recuso a ouvir um bom conselho. Aí o Sábio Segundo Mundo diz assim para ele, eu digo para você que você se livre logo desse fardo, pois só assim você vai encontrar alívio para sua mente e desfrutar as bênçãos que Deus lhe concedeu. Ou seja, o Sábio Segundo Mundo estava colocando uma coisa óbvia para ele, né? Aí o cristão responde, olha, é o que eu quero, né? É o que eu quero, eu estou querendo me livrar desse fardo, mas eu não posso fazer isso sozinho. Em minha cidade não tem ninguém que seja capaz de me ajudar. Sigo esse caminho em busca onde eu possa me livrar desse fardo. Aí o Sábio Segundo Mundo chega e diz para ele assim, onde é que você, quem foi que disse para você que nesse caminho você vai se livrar desse fardo? Olha aí a proposta do Sábio Segundo Mundo. Aí o cristão diz assim, foi um homem chamado Evangelista que me falou isso. Aí o Sábio Segundo Mundo diz assim, rapaz, esse aí foi uma péssima dica, foi uma péssima direção, não tem caminho mais tortuoso, não tem caminho mais difícil para você. Você pode até não acreditar em mim, mas mais tarde você vai descobrir. Aí eu vejo que você já encontrou dificuldades, suas roupas estão enlamassadas e tudo, né? E onde é que você conseguiu esse fardo todo? Né? O Sábio Segundo Mundo estava perguntando para o cristão. Aí o cristão diz assim, olha, eu leio esse livro que eu levo comigo. Aí o Sábio Segundo Mundo disse assim, logo vi, homens fracos como você, que se metem em coisas tão elevadas, ficam confusos. São tomadas por muitas dúvidas, tantos temores, e se aventuram em caminhos desconhecidos. Aí o cristão respondeu assim, mas eu sei o que eu quero me livrar desse fardo. Mas esse caminho por onde você vai, disse o Sábio Segundo Mundo, ele é muito perigoso. Se é alívio que você deseja, cristão, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui. E eu vou lhe ensinar a você se livrar desse fardo. As minhas palavras, elas não só vão livrar você da angústia, mas também vão lhe trazer segurança, felicidade, tranquilidade. Aí o cristão começou a ficar meio balançado assim. Senhor, eu lhe suplico que você me revele esse segredo então. É melhor. Lá, por esse caminho aqui, você vai chegar numa vila distante, uma vila chamada Moralidade. Lá nessa vila você vai encontrar um homem muito justo, muito correto, chamado Legalidade. Ele é muito inteligente e ele ajuda pessoas a se livrarem de fardos. Se ele não estiver em casa, você vai poder falar com seu filho chamado Urbanidade. Lá você vai encontrar alívio e vai se livrar desse fardo. Aí o cristão começou a se convencer e perguntou, como é que eu faço para chegar na casa desse homem honesto? Aí o Sábio Segundo Mundo chegou e apontou assim, você está vendo aquele monte alto lá distante, né? E aí na figura do filme, na figura do monte, né? Do livro, né? O monte é muito longe e tem uma tempestade em cima do monte, raios caindo e aquela coisa toda. Aí o cristão fala assim, é lá? Eu falei, sim, não, mas é lá que você vai encontrar a casa desse homem honesto que vai lhe ajudar a se livrar desse fardo. Siga nessa direção. Aí o cristão vai em busca do Senhor Legalidade para obter alívio do seu fardo. Quando ele se aproximava, estava no caminho para esse monte onde o Senhor Legalidade morava, ele começou a passar por uns penhascos,
Sabe aquela coisa de filme que o cara vai andando ali debaixo do precipício, aí as pedras vão caindo e aquela coisa, né, aquele vento que chega a subir e ele meio que encostado no flanco da parede e tudo mais. E aí ele parou e parece que o fardo dele, ele começou a aumentar o peso do fardo, né? O cristão começou a ver o seu fardo aumentar de peso. E aí ele temendo, ele tremia e suava apavorado. De repente, ele vê o evangelista na passagem. O evangelista foi a pessoa que apontou para ele o caminho, logo no começo da caminhada, no começo da jornada. Aí ele perguntou assim: cristão, o que é que você está fazendo aqui nesse caminho, cristão? Aí o cristão ficou meio envergonhado, meio calado, e aí diz assim: não, foi um homem que eu encontrei perto das cidades da cidade da destruição. E aí o evangelista falou assim: mas cristão, eu não disse para você ir pelo caminho estreito, por aquele caminho que você vai chegar? Aí ele, mas ele me falou que por aqui eu também ia encontrar, e me disse que seria mais fácil, né, eu encontrar o Senhor Legalidade, ele ia me ajudar a livrar desse fardo. Aí o evangelista diz assim para ele: olha, rapaz, como é que você se desviou tão rápido? Eu tinha falado com você, não fazia nem uma hora, e você já saiu do caminho. Cristão, volte para o caminho estreito, e lá você vai caminhar para a cidade celestial. Aí o cristão ficou assim: agora eu vou ter que voltar. Aí o cristão refaz a caminhada dele, e a partir daí ele vai, né, e recebe a instrução de que ele não pode ouvir qualquer coisa que as pessoas digam para ele na caminhada, e a partir daí ele retoma o seu caminho. E a trajetória do cristão nesse livro aqui, para quem está entrando na sala agora, né, o livro Peregrino, o livro de John Bunyan, ela mostra que às vezes nós também temos facilidades de nos afastar da simplicidade. Deus, ele aponta um caminho para a gente, assim como Paulo, apóstolo, estava apontando para os Gálatas, mas os cristãos, eles acabam ouvindo outras sugestões, e a partir dessas sugestões, eles vão se desviando do caminho, né? Então, queridos, hoje quando a gente para pensar, deixa eu dar um gole aqui no meu café, quando a gente para pensar no retorno à simplicidade, é porque Deus, ele está proporcionando para nós tempos preciosos nessa quarentena, e eu imagino que você também esteja aí vivendo essa quarentena com alguma dificuldade ou outra dificuldade, né? Um pouco mais ou um pouco menos, você deve estar vivendo essa dificuldade na quarentena, mas essa quarentena ela está servindo para nós, para que nós possamos redescobrir o valor das coisas simples do Evangelho. Sim, gente, porque hoje, por exemplo, nós precisamos voltar à dinâmica da oração. Nós precisamos nos voltar para a dinâmica do culto em família. Nós precisamos nos voltar para a dinâmica da leitura da palavra. Quantas pessoas antes não tinham tempo, ou não conseguiam separar tempo para essas disciplinas espirituais? E agora, Deus está meio que fazendo, né, um break geral, né? Está dando um blackout no mundo, para tudo, desliga tudo, para que vocês voltem para o caminho estreito. Porque vocês estavam começando no caminho da espiritualidade de vocês a seguir outros rumos, a seguir outros caminhos, achando que de repente aquilo ali ia ajudar vocês na espiritualidade. Quando isso não vai ajudá-los, pelo contrário, isso vai até atrapalhá-los. Então essa simplicidade de ser igreja no nosso lugar, essa simplicidade de ser igreja na nossa casa, como nós comentamos no GPS passado, nós recebemos a direção de Deus para trabalharmos a temática de somos casa de Deus, ser casa de Deus. E agora Deus está nos dizendo assim: já que nós somos casa de Deus, agora vocês precisam permitir que Deus esteja na nossa casa. Deus esteja na nossa casa enquanto casa coração, casa vida, mas também casa lar, casa das relações. As nossas relações, elas ficaram muito complexas. As nossas orações ficaram muito complexas, né? E eu acho interessante essa coisa da oração ser complexa, né? Porque às vezes a gente começa a querer falar com Deus dentro de uma complexidade do nosso vocabulário, eu digo até do nosso jargão, né, evangeliquez, né, e a gente faz aquelas coisas, e Deus, ele está aqui sentado do meu lado, não é, olhando eu tomar o meu café,
E talvez até esteja me perguntando assim, não tem um café para mim não? Eu digo, Senhor, tem um café para o Senhor também, né? Mas o Senhor é Espírito, então o Senhor não pode tomar esse café que eu estou tomando, você vai ter que tomar outro tipo de café, né? E eu vou orar, né? E eu não sei como, mas a gente vai partilhar um café junto, Senhor. Né? Então Deus ele vem nessa simplicidade, né, da nossa casa para dizer assim, eu quero sentar com você, eu quero estar onde estão 2 ou 3 em meu nome, né? E ali me fazer presente, e ali me revelar para você, e ali proporcionar para você uma relação próxima, uma relação íntima comigo. Porque você colocou, meu filho, minha filha, você colocou coisas complexas demais, você elaborou ritos demais, e não há nada errado em você viver os ritos, mas o que há de errado é estar em nós acharmos que somente pelos ritos é que nós chegamos a Deus. É que somente pelos ritos, somente pelas estruturas, somente pelos templos, somente pela beleza estética, nós chegamos a Deus. E Deus está dizendo assim, para mim, para você, para todo o povo de Deus, nesses tempos de calamidade, eu quero estar com você no seu lugar simples. Eu quero estar com você na sua relação simples, porque eu sou simples. E às vezes você pode dizer assim, mas pastor, eu sou uma pessoa de pouca leitura, eu sou uma pessoa de pouca instrução. Não importa, porque Deus ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu acho muito interessante quando Jesus fala lá no capítulo 11, verso 25 de Mateus. Se você quiser abrir comigo, Mateus 11, 25, você vai ver o Senhor Jesus ele fazendo uma espécie de oração muito curiosa. Lá em Mateus 11, 25, você vai ver o Senhor Jesus dizendo assim, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ou seja, Jesus ele agradece a Deus porque as coisas de Deus elas são reveladas àqueles que se permitem ser pequeninos, aqueles que se permitem se relacionar com Deus na simplicidade das suas relações, na simplicidade da sua espiritualidade. E eu pergunto a você, como é que anda a sua relação com Deus? Como é que anda a sua relação com Deus? É uma relação simples ou é uma relação complexa? Você já parou para pensar a necessidade de nós voltarmos a conversar com Deus, a dinamizarmos as nossas relações em família de uma forma mais elementar, sem muita estética, sem muita embalagem de presente, né, sem muito rótulo. Deus ele está querendo nos encontrar nesse contexto, sabe, querido, sabe, querida? E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos fala, quando Paulo escreve aos Gálatas, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E é muito interessante quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer isso, né? A fé que atua pelo amor, porque essa fé e esse amor, eles apontam para algo que é singelo, apontam para algo que é muito menos complexo do que nós pensamos. Quando Paulo apóstolo ele está concluindo o capítulo 13, lá de 1 Coríntios, ele vai dizer algo muito interessante, que ele diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, porém quando eu cheguei a ser homem, eu mudei das coisas de menino e passei a viver as coisas da idade própria de ser homem, né? E o que isso me leva ao entendimento, a partir desse texto que Paulo, o apóstolo, diz aqui aos Gálatas também, é que não importa se você faz uma oração de menino ou não importa se você faz uma oração no nível adulto, não é? Oração é oração, né? Não existe oração errada, né? Não existe oração mal feita. O que existe de errado é não orar. Isso é errado, é não orar, é não falar com Deus. Agora, se a sua possibilidade é conversar com Deus no contexto da infância, então converse com Deus no contexto da infância. Mas se a sua possibilidade é de conversar com Deus num contexto mais maduro, converse com Deus no contexto mais maduro. E eu quero aqui, gente, deixar muito claro para vocês que não se trata de nós rejeitarmos a complexidade das doutrinas,
nem a complexidade da teologia proposta, não. Né? Se trata assim, porque assim, todo alimento ele precisa começar líquido, depois ele vai se tornando pastoso e depois mais sólido. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando de nós entendermos que podemos fortalecer a nossa vida espiritual, podemos fortalecer a nossa vida cristã, se nós seguirmos o caminho que Cristo propôs para nós, que é o caminho do Evangelho simples. É um caminho de nós olharmos e vermos, como eu comentei hoje pela manhã numa postagem, que a gente, em vez de olhar o mundo com as lentes de Deus, a gente olha o mundo com espelhos. E quando nos deram espelhos, quando nos venderam espelhos, nós vimos um mundo doente. Por quê? Porque em vez de olhar para Deus, nós começamos a olhar para espelhos. E ao olharmos para espelhos, o que é que nós enxergamos? Enxergamos a nós mesmos. Eu só vou me ver. Eu não vou ver a Deus. Eu vou me ver. E aí eu começo a desenvolver um culto, eu começo a desenvolver uma espiritualidade centrada em mim, centrada no homem. E isso não agrada ao coração de Deus. Então, nesse GPS de hoje, em que a gente pensa sobre o retorno à simplicidade, eu preciso retornar à pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, que era alguém extremamente simples, alguém que desfez o valor ou o apego aos ritos que eram praticados entre os fariseus, entre os saduceus, entre os herodianos. E ele desfez tudo isso para que as pessoas possam entender que o reino de Deus, ele é um reino de um evangelho simples. É um reino em que o amor de Deus custou um alto preço, custou um preço impagável por nós. É por isso que o evangelho ele é graça, ele é de graça, né? Mas ele é simples e é por isso que a gente se alegra no Senhor por isso. O nosso GPS de hoje, ele quer deixar essa direção espiritual, de nós retornarmos à simplicidade da nossa relação com Deus e a partir daí da simplicidade da nossa relação em família, da nossa relação em amigos. Não é? Eu tenho visto coisas assim tão difíceis nos nossos tempos virtuais, pessoas dentro de uma mesma casa, por exemplo, que se falam pelo WhatsApp, mas as pessoas estão dentro da mesma casa. Não é? Ou seja, eu coloco uma dificuldade, eu coloco uma complexidade numa relação que era para ser uma relação direta, uma relação simples, mas esse é um exemplo de como a gente tem tornado complexo as nossas relações. Então, por exemplo, se você está dentro da mesma casa, olhe-se no olho. Né? Se você está dentro da mesma casa, abrace-se, toque-se. Ah, claro, ressalvas, né, nesse período de quarentena. Né? Mas quem está dentro da mesma casa está vivendo tudo junto. Então, se for para compartilhar o bem, a gente compartilha também os entraves, né? E está todo mundo junto na mesma casa. Né? Mas é importante que a gente simplifique as nossas relações, né? Que a gente simplifique isso e a gente viva assim um evangelho para a glória de Deus. Essa era a direção espiritual que a gente queria compartilhar com os queridos, compartilhar com as queridas nesses tempos de quarentena, né? Nesses tempos em que estamos vivendo a epidemia em níveis globais e nós não cessamos de orar. Agora às 9 horas nós tivemos, né, como igreja, o nosso lugar de oração, também ao meio-dia. Então todos os dias, ao meio-dia e às 9 horas, nós estamos vivendo o nosso lugar de oração. É o tempo para nós orarmos pelas pessoas que estão já infectadas com a Covid-19, orarmos pelos seus familiares, orarmos pelas pessoas que estão no grupo de risco, orarmos por aqueles que são os profissionais de saúde e que estão combatendo diretamente no fronte a enfermidade da epidemia, e estão ali se expondo diretamente ao risco, orarmos pelos trabalhadores autônomos, orarmos por aqueles que estão sem renda, sem rendimento agora, né, porque a economia parou. Então, orarmos para que Deus envie o pão nosso de cada dia, a partir da generosidade, da solidariedade, orarmos pelos pequenos empresários, por aqueles que estão na iminência de ter os seus negócios paralisados, para que eles não venham a quebrar e ter que demitir os seus funcionários. E orarmos para que Deus ele venha com resultados espirituais e com resultados também de provisão, porque, como está se comentando, né, nós estamos, além da crise de saúde, além da crise humanitária, nós vamos viver paralelamente uma crise também econômica. E não existe saída fácil, não existe solução fácil. Hoje é necessário isolamento, né? Mas esse isolamento ele vai passar. Nós cremos em Deus
essa quarentena ela vai passar, essa epidemia ela vai se encerrar, e quando ela se encerrar, nós vamos ter que, como sociedade brasileira, como sociedade mundial, nós vamos ter que ser erguidos, nós vamos ter que reconstruir os nossos escombros, e precisaremos muito da ajuda de Deus e da ajuda uns dos outros. E aí é nesse sentido que, além de orar, nós queremos concitar os irmãos. Nós estamos conversando, né, com o Ministério de Ação Social da nossa igreja, e para que a gente possa, dessa maneira, acolher aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão vivendo tempos muito, muito sensíveis e delicados nesse sentido, né? Então, peço a você que esteja orando também pelas iniciativas de assistência social que nós, enquanto igreja, estaremos vivendo, e assim, dessa maneira, nós cremos que Deus irá nos ajudar. Queridos e queridas, nós estamos chegando ao final desse GPS de hoje, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que puderam estar nos acompanhando nessa sexta-feira, e dessa forma louvando ao nome do Senhor por mais essa direção espiritual, né? Que Deus esteja cuidando e abençoando as suas vidas e famílias, e que nós possamos assim estarmos confiantes e seguros nas mãos dele. Nesse instante, eu gostaria de fazer uma oração junto com você, no lugar onde você está, né? Nós podemos orarmos juntos e dessa forma agradecermos ao Senhor por esse tempo de direção espiritual. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque a Tua palavra nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estará presente entre nós. E hoje, Senhor, nós estamos reunidos no nome de Jesus, espalhados pelos mais diversos lugares da cidade, como igreja, como famílias, orando e pedindo a Deus, Pai, e pedindo ao Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha com a Tua mão poderosa abençoar os Teus filhos e filhas que estão agora, Senhor, nos seus lares, confinados, vivendo o tempo de quarentena, te pedindo a Tua proteção, Senhor, te pedindo a Tua segurança, a Tua proteção contra a infecção pela epidemia, te pedindo, Senhor, o alívio e a cura sobre aqueles que porventura estejam padecendo já da enfermidade, te pedindo, Senhor, em favor dos profissionais de saúde que estão, Senhor, combatendo a epidemia nos hospitais, que o Senhor esteja guardando e protegendo a cada um deles e as suas famílias, orando, Senhor, para que a Tua provisão, o Teu pão nosso, seja derramado sobre a vida dos trabalhadores autônomos, sobre a vida, Senhor, daqueles pequenos empresários que precisam, Senhor, ter o seu sustento, precisam honrar os seus compromissos. Pai, que o Senhor esteja derramando uma bênção de provisão sobre a vida dos Teus filhos e filhas. E, Senhor, nós te pedimos que, como igreja, o Senhor continue nos dando direção. Que o Senhor nos dê direção e sabedoria para podermos, Senhor, trilhar essa caminhada unidos em Cristo, trilhar essa caminhada, Senhor, de forma simples, com a simplicidade do Evangelho e com muita fé de que Tu estás conosco, de que o Senhor está nos guiando como uma coluna de fogo durante a noite, como uma coluna de nuvem durante o dia. É assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua paz e a Tua segurança sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Muito bem, queridos e queridas, chegamos dessa maneira ao final desse GPS de hoje. Esperamos que você possa ser muito edificado, que a sua família cresça na simplicidade do Evangelho e dessa maneira nós possamos continuar louvando o nome do Senhor como povo de Deus. Mais uma vez eu quero aqui agradecer as palavras de carinho, de felicitação que nos são dadas nesse dia em que a gente celebra a Deus pela vida, em mais um aniversário. E vou dizer para vocês, é um negócio muito, muito diferente mesmo, né? É a primeira vez que a gente faz aniversário numa quarentena, né? Então é tudo muito estranho, né? Muito diferente, muito inusitado, mas a gente agradece a Deus pelo carinho, agradece a Deus pelo presente, né? Que a gente recebeu, né? Pelas mensagens de afeto, e vocês estão no coração da gente, né? E que Deus assim possa estar abençoando muito cada um de vocês, né? A minha irmã gêmea também, separada do nascimento, né? Lucineide, Deus esteja te abençoando aí, querida. Parabéns para você também nessa data querida, né? Então, queridos,
Perguntaram aí pelo bolo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui o bolo aqui, não vou poder cortar, mas deixa eu pegar aqui, só um instante. Olha aqui, ó, bolinho de cenoura, né? Altamente, né? Delícia, né? Feita aí pela minha vida, né? Sheila Cristina, né? Então já pude tirar aqui a minha fatia, né? Então não vou poder compartilhar com os irmãos, né? Mas em espírito sintam-se participantes, né? desse bolo, né? Eu tenho certeza que daí vocês vão poder apreciar que com um bom café, né? Esse bolo aqui é altamente, como é que é, vida? Zero lactose, sem glúten, é uma série de coisas, né? E que é muito bom, né? Então, tá aqui a nossa bênção, né, do Senhor, e a gente pode assim celebrar a vida, né? Chocolatezinho aqui, né? Sem lactose, sem nada. Então a gente agradece a Deus, né, pela vida de vocês. A gente está encerrando agora, né? A gente está encerrando agora esse GPS. Ó, congele meu pedaço. Ó. Vamos orar, irmão, para a gente congelar e a quarentena acabar rapidamente, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, aproveitando o ensejo aqui também. Espera aí. Mostrar para vocês aqui, né, essa caixinha linda que a gente recebeu, né? Não dá para ver direito, né, mas tem uma série de iguarias aqui que eu recebi, e eu agradeço a Deus pelo carinho, né, dos irmãos e irmãs em Cristo que nos abençoaram, né, com esses presentinhos mimosos, né, mais deliciosos, né? Então aqui a nossa gratidão, né, o nosso amor também por vocês em Cristo Jesus, né? Algo que nos surpreende e nos alegra o coração. Que Deus esteja abençoando. Gente, estou empolgado aqui, já estou passando até do ponto, né? Mas é assim quando a gente se encontra, né? A gente está se encontrando virtualmente, né? A gente fica tão afastado que quando a gente se encontra, a gente não quer mais se soltar, né? Mas a gente tem que ficar, né, obedecendo esse tempo de isolamento, de quarentena. Amanhã você vai ter que ficar conectado, porque amanhã a gente tem a oração online, né? A oração online às 16 horas, né? A oração que o Conexão realiza, né, habitualmente, né, às 16 horas no sábado, só que amanhã vai ser online. E no domingo nós teremos os nossos cultos online também, às 9 e às 18 horas. Tá? Então, fique ligado e que Deus te abençoe muito, né? Beijo no coração, né? E que o amor de Cristo, né, que ele transborde na sua vida e família. Tá certo, gente? Então, tchau, né? Cheirão, e a gente se encontra, né, querendo Deus, na próxima oportunidade. Fui!